Boa noite a todas. Vamos continuar aqui fazendo a meditação a respeito das ofertas que eram feitas dentro do tabernáculo no tempo de Moisés. Vamos fazer nossa primeira oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós entramos em Tua santa presença, pedindo, meu Pai, a Tua direção. Meu Deus, nós estamos aqui aprendendo mais a respeito do Senhor, aprendendo sobre as ofertas, dentro do sistema do sacerdócio levítico, mas estamos apresentando, em primeiro lugar, a nossa própria oferta ao Senhor. Estamos apresentando a nossa dedicação ao Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha aceitar isso como incenso agradável às tuas narinas, como diz a palavra. E que tudo, meu Deus, que for dito nessa meditação seja para nosso crescimento e nossa edificação espiritual. E lembrando ainda, meu Pai, que nós estamos vivendo esse propósito do mural da nossa família. E está aqui ao nosso lado agora, a nossa família acompanhando essa meditação pela nossa fé. Cada um deles, nesse momento, está recebendo também a ministração do Espírito Santo. E eles, meu Pai, em breve tempo, certamente vão nos dar notícias de que aceitaram ao Senhor e que receberam a salvação. Assim nós entregamos tudo, meu Pai, em Tuas mãos, e que não sejam os nossos lábios, mas sim o Senhor falando através da nossa boca e conduzindo tudo que for feito, que for dito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, pessoal, vou continuar aqui o compartilhamento daquela tela que a gente estava. Deixa só eu ver aqui, tem uma mocinha querendo entrar, a Gabi, convidada aí de vocês. Deixa ela só entrar aqui. Se a Gabi é convidada aí de uma de vocês, fala com ela que ela não conectou o áudio. Aí vocês pedem para ela conectar o áudio, senão ela não vai nem mesmo ouvir aquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente estava falando ontem a respeito da oferta pacífica, né? Existiam basicamente 5 tipos de ofertas que foram determinadas, descritas pelo próprio Deus. Não foi invenção da mente humana, foi o próprio Deus quem instituiu esse sistema de ofertas e esses tipos de ofertas. A gente já viu a oferta queimada, que é o holocausto, já vimos também a oferta de manjares ou de alimentos, e já vimos, né, vamos concluir aqui agora, a respeito da oferta pacífica. Esses 3 tipos de ofertas eram ofertas voluntárias, cada uma tinha seu objetivo, tá bom? E a gente vai finalizar aqui, percebendo que a oferta pacífica, ela aponta para a reconciliação do homem para com Deus. E isso aconteceu, por fim, com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro desse sistema, né, a oferta pacífica ela era feita com uma forma de adoração. Não vou repetir o que já falamos ontem, tá? Isso já está postado, está em outro vídeo. Depois, quem não acompanhou, pode acompanhar, tá bom? É só pegar lá no YouTube e vamos dar prosseguimento, tá certo? A próxima oferta que a gente vai estudar. Vamos lá. É a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, ela é descrita em Levítico 4, Levítico 5, tá bom? E essa já não era uma oferta voluntária, mas sim uma oferta obrigatória diante do pecado contra a lei de Deus.
Mas não era uma oferta, ou melhor, não era um pecado que era considerado pecado consciente. Era um pecado tido como pecado involuntário. A pessoa não tinha consciência de que ela estava cometendo aquele erro, aquela transgressão contra a palavra de Deus, muitas vezes por ignorância. Então, ela não tinha conhecimento. Vamos lá, pessoal, dentro de todo o código levítico, né, dentro de toda a lei mosaica, a gente vai ter aí em torno de 613 mandamentos. E nem todos tinham plena consciência desses 613 mandamentos. Alguns eles esqueciam, ou melhor dizendo, eles não conseguiam assimilar. Existia o momento em que o próprio sistema dos sacerdotes, né, o próprio Moisés, ele ensinava a respeito dessas leis. O próprio Moisés fazia isso. Mas, enfim, você já imaginou aí ter que gravar um código com 613 leis, e você ter que obedecer a cada uma delas. Isso é inviável, eu não consigo nem imaginar um código que tivesse pelo menos 20 leis e eu tivesse de obedecer a todas. De uma forma ou de outra, a gente ia acabar falhando por ignorância. Não por ter conhecimento, tipo, não matarás. Bom, sei que não devo matar, não vou matar. Tenho pleno conhecimento. Esse decálogo, os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos eram muito bem conhecidos por todos. Mas existiam todos os outros 603. E quem é que dava conta de gravar os 613 por completo? Então, num desses 603 mandamentos, a pessoa poderia se passar e só descobrir que pecou depois que alguém sinalizou, né? Só descobrir que ela foi envolvida no pecado depois que alguém sinalizou. Bom, uma coisa é certa, quando o pecado era identificado, o próprio ofertante, ele percebia que tinha que reparar aquele erro. Estamos falando da oferta pelo pecado. Que pecado é esse? Pecado contra a lei. Então, diante desse, rapidinho, pessoal, diante perdi minha linha de raciocínio. Bom, diante dessa situação de que o pecado era contra a lei, então a gente vai entender que o pecado era contra o próprio Deus. Então a pessoa, o ofertante, ele tinha aquela consciência, eu tenho que me reconciliar com Deus, porque pequei contra a lei dele, contra a vontade dele. Então essa não era simplesmente uma oferta voluntária, eu quero adorar a Deus. Não, 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 é obrigatória. Eu tenho que reparar o meu erro com Deus, para conseguir refazer a minha aliança, o meu pacto com Ele, ok? Se vocês tiverem dúvidas aí, pessoal, vocês podem abrir o áudio e falar, tá certo? Se quiserem também podem digitar, que eu estou acompanhando aqui no bate-papo. Então, como a gente falou aí, o objetivo dessa oferta era o perdão ou a purificação daqueles que pecaram sem a intenção. Vamos lembrar, não era um pecado voluntário, não era um pecado consciente. A pessoa não tinha intenção de cometer aquele erro, né? E aí a gente ia ver que existiam determinadas especificidades de acordo com aquele que pecava. Então, se aquele que pecava era alguém que tinha um alto grau de representatividade dentro da comunidade, da sociedade judaica, ou melhor, hebreia, né? Até aí não é comunidade judá, né? São os hebreus israelitas. Então, diante daquela graduação, é que a gente ia ter
determinados tipos de ofertas. Tudo determinado pelo próprio Deus. Então, a gente vai ter aqui que se fosse um sacerdote que tivesse pecado, inconscientemente, eu achei isso interessante. Imagina o próprio sacerdote pecar inconscientemente. Nem o sacerdote teria consciência daqueles 613 mandamentos. Então, ele ia lá e cometia uma falha. Ok, tranquilo. Um novilho, ele tinha que apresentar a Deus, sacrificar a Deus. E quem ia fazer o sacrifício já não era ele, né? Quem ia fazer esse sacrifício seria um outro sacerdote. E a Bíblia, ela faz questão de relatar que seria um sacerdote ungido. Então, a gente vai entender que poderia haver naquele rol dos sacerdotes algum que não era ungido, que ainda não estava completamente apto para assumir aquela função. Mas dentre aqueles que sim estavam aptos, então a gente vai lá, né? Um deles vai lá e faz a oferta no lugar daquele sacerdote pecador, para que a aliança desse sacerdote venha a ser novamente refeita com Deus, para que ele venha a ser purificado, perdoado. Ok, e se fosse um príncipe da nação? Então, ele ofereceria um bode. Quem ia sacrificar? O próprio príncipe. Ele sacrificaria esse bode. Se fosse um pecado coletivo, inconsciente, coletivo, né? Muitas pessoas acabaram incidindo naquele erro, sem saber que era um erro, né? Então, o que eles ofereceriam? Um novilho. Quem ofereceria, já que era uma coletividade? Então, os anciãos. Os anciãos, eles têm essa representatividade de serem aqueles que são mais experientes dentro da comunidade, dentro da nação. Então, eles teriam aquela responsabilidade de disciplinar o povo. Então, esses daí é que iam oferecer o sacrifício em lugar de todo o povo. Chegavam lá alguns anciãos e faziam aquele sacrifício, apresentando um novilho. E se o pecado fosse de um indivíduo, né? Eu não tenho consciência de um daqueles mandamentos e acabo praticando, né, uma transgressão contra a lei de Deus. O que eu faço? Depois que eu descubro que eu errei, então eu vou lá e vou tentar me redimir com Deus, vou tentar não, né? Vou buscar a remissão do meu pecado. E aí eu ofereceria uma cabra ou uma cordeira. E é isso aí mesmo que vocês estão falando, ou que vocês estão lendo. Não precisaria ser necessariamente, né, um animal macho. Poderia ser uma fêmea, sim, tá bom? Uma cabra ou uma cordeira. E quem apresentaria seria o próprio indivíduo, tá? Quem faria o sacrifício? O próprio indivíduo. Claro que diante lá dos sacerdotes. Se o indivíduo fosse pobre, então não tem condição de bancar uma cabra ou um cordeira, né? Então o que ele vai fazer? Vai arranjar 2 rolas ou 2 pombinhos. E já quem vai fazer o sacrifício vai ser o sacerdote, né? E se o sujeito for muito pobre, aí então ele vai oferecer 1/10 de flor de farinha, de um efa de flor de farinha, e vai apresentar também ao sacerdote. Pessoal, esse é o único momento onde necessariamente, para a remissão de um pecado, não há derramamento de sangue, só quando a pessoa fosse extremamente pobre. Aí ela apresentaria a flor de farinha. Pode falar aí, Maiana. Eu agora fiquei com dúvida. Sim. A senhora está falando do sacrifício pelo pecado ou da oferta pela culpa? Não, pelo pecado. O Ah, da, tá. o da transgressão, ou culpa, ela vem depois, certo? Não, porque se eu não me engano, no slide anterior estava a oferta pela culpa, por isso que eu fiquei em dúvida. Foi? No slide antes da senhora colocar essa tela agora. É? Deixa eu ver aqui. Pensei ter lido a oferta pela culpa, por isso que eu tô achando. Não, oferta pelo pecado. Então foi eu que li errado, desculpa. Tranquilo.
Pode falar, Martiane. Ou seja, resumidamente, não existe desculpa para não se consertar com Deus, né? Sim, Então, não perfeito. existe Continue. todos os níveis, né? Do muito pobre até aquele que tem total condição. Deus, ele especificou muito bem e deixou uma coisa muito clara, independentemente da condição, tem pecado, não tem porquê dar essa desculpa de não se consertar, né? Você pode sim fazer esse, entre aspas aí, né, ritual de conserto com Deus. Sem sombra de dúvidas, né? O próprio Deus instituiu isso. O próprio Deus teve essa compreensão. Ele não fechou a porta para ninguém. Todos poderiam, de alguma forma, se consertar com ele. A gente, trazendo para o nosso momento atual, que não é mais o sacerdócio levítico, quando a gente vem vivendo o tempo da graça por causa do sacrifício do Senhor Jesus, ainda assim nós também, né, por mais que façamos coisas erradas, a gente sempre tem direito a uma chance a mais. Não vou nem dizer segunda chance, que a gente peca tanto que são muitas chances a mais, né? Então, a gente sempre tem uma chance a mais, a gente sempre tem uma chance de se consertar. E Deus, ele não foi perverso quando ele instituiu esses rituais, né? Esse sistema. Então, ele dá também essa oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade de sacrificar algo que tem um relativo valor e apresentar a Deus como forma de conserto com ele. Só lembrando um efa, pessoal, 1/10 do efa de flor de farinha, se eu não me engano, um efa de farinha tem em torno de 18 quilos, tá? Então, 1/10 de efa de flor de farinha era menos de 2 quilos de farinha. Menos de 2 quilos de farinha. Bom, não é também qualquer farinha, tá? É a flor de farinha. Então, é uma farinha refinada, uma farinha finíssima. Não é qualquer coisa também que está sendo apresentado no altar. Não é porque você é muito pobre que você também vai apresentar qualquer coisa. Ainda que seja algo que não tenha muito valor monetário expressivo, ainda assim, aquilo que é dentro do seu alcance tem que ser o melhor. Aquilo que vai para a mesa do Senhor tem que ser o melhor, tá certo? Então, não era qualquer farinha. Mas, enfim, vamos lá. E essas ofertas, elas deveriam ser feitas em uma das 3 festas obrigatórias para Israel. A gente vai ter, que é entre essas festas, tá? A Páscoa, Primícias e Pentecostes, que tem vários outros nomes, né? A Pentecostes é chamado de Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas, das Primícias, me perdoe, esqueci agora, mas não é o nosso objetivo falar de festas, mas enfim, de repente vocês encontram com outros nomes, mas são as 3 festas instituídas pelo próprio Deus, tá? Então, quando eles iam comemorar essas festas, lembram que quando a gente terminou de estudar o livro de João, né, a gente via que vinha toda Israel a Jerusalém para sacrificar no templo, para que eles ofertassem a Deus no templo, eles entrassem em comunhão com Deus no templo. Então, nessas festas, sempre havia uma afluência das pessoas para aquele lugar, para o tabernáculo, para que então eles pudessem comemorar diante de Deus. Cada festa tinha lá sua especificidade também, né? Tinha sua motivação, mas, enfim, havia sempre as ofertas. E aí, pronto, a pessoa podia aproveitar esse momento e fazer o seu concerto com Deus, tá bom? Outra coisa interessante, como essa oferta ela ia ser queimada, não se podia oferecer juntamente com a carne, né, o animal, ou até mesmo com a farinha, nem o azeite e nem o incenso, que a gente já viu que era oferecido nas outras ofertas, tá bom? Nem o azeite, nem o incenso poderia estar junto com essas ofertas. Por quê, pessoal?
As outras 3 ofertas não são necessariamente por pecado, mas essas sim. Então, o azeite e o incenso apresentado nas outras ofertas é para revelar, na verdade, uma santidade, uma comunhão com Deus, sabe? Uma alegria, é outra coisa, tá certo? E nesse momento aqui, o que a gente está querendo, ou melhor, o ofertante está querendo, é ter uma reconciliação com Deus. Então, não poderia ir para o fogo nem o azeite e nem o incenso, tá bom? Então, próprio Deus faz essa determinação. Cadê aqui? Anda coisa. Aí a gente vai entrar num outro tipo de oferta, que já é a oferta pela transgressão, ou como Maiana aí lembrou há pouco, né, a oferta de culpa. É também uma oferta de pecado, é também uma oferta obrigatória, tá? E nesse momento, a pessoa não prejudicou apenas a Deus na transgressão da sua lei, mas teve algo mais. Espera aí, pessoal. Peraí. Meu Deus do céu, vocês não querem ver essa cena, não? Tá ligada. Tu vai aparecer mesmo desse jeito aí? Não, aqui tá aparecendo. Tá. Deus é mais. Fica ali, bem longe da gente. Aqui tá aparecendo. Pouquinho. Pode ficar por aí. Então, pessoal, vamos voltar aqui, porque Monique só o pai, né? Tem gente que gosta de atrapalhar. Mas, enfim. Então, essa pessoa que cometeu essa transgressão, ela causou algum dano a Deus, causou algum dano a uma outra pessoa, né? E lembrando que foi sem querer. Não é um pecado, não é uma transgressão que teve a intenção, não foi nada premeditado, é uma coisa que aconteceu. Por exemplo, e isso a própria Bíblia cita, né? Você acaba sabendo que uma pessoa cometeu uma transgressão. E aí você não comunica essa transgressão ao sacerdote, a quem de direito deveria saber. Então, você acaba se tornando como é que fala? Como é que fala? Um co-transgressor. Um cúmplice, um co-transgressor, isso mesmo. Você se torna cúmplice, mas foi uma coisa involuntária. Primeiro, porque você não cometeu a falha em si. Segundo, você não, como é que se diz? Você nem queria saber desse negócio, mas chegou aos seus ouvidos. Enfim, isso é um exemplo, tá certo? Então, quando o sujeito, ele tinha essa consciência, pô, pequei contra Deus e contra meu irmão. Então, ele tinha que fazer esse reparo. Quando, por exemplo, ele acabava matando um animal do vizinho, sem querer, não sei, imagina aí, eu imagino um carro atropelando um animal, né? Mas naquela época não tinha carro. Mas, enfim, vai que acontecia um negócio desse. E era sem querer. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer uma oferta a Deus por aquela transgressão, até porque se ele mexia com o irmão, se ele ofendia, transgredia contra um irmão, era como se ele estivesse também afetando o próprio Deus, transgredindo contra o próprio Deus, que, enfim, é pai daquele elemento, daquele ser humano. Então, ele tinha que fazer a reparação com Deus, mas também ele tinha que fazer a reparação com a pessoa, né? Então, a gente vai ver aqui. Era uma oferta obrigatória, feita por uma pessoa que privou outra de seus direitos ou que profanou algo santo. Então, os leprosos também faziam esse tipo de oferta para a sua purificação. E aí, o que acontecia? Como era essa oferta? Então, para que acontecesse, né, uma restituição total daquele
ofertante para com Deus e para com a pessoa com quem aconteceu a transgressão, ele tinha que oferecer um carneiro ou um cordeiro sem defeito. E junto com isso, ele tinha que sofrer uma multa, que quem definia era o próprio sacerdote. Então, ele chegava lá com a oferta do animal e confessava seu pecado, tinha que ter o confessar do pecado, confessava o pecado, o sacerdote ia lá mensurar uma multa para ele, e essa multa era paga em prata, e em cima dessa multa acrescentava-se 20% a mais, que era a reparação. Não só a oferta em si, uma reparação, como aquela multa seria algo a mais que era feito, tanto para com Deus. Quem ficava com essa prata era o sacerdote, quando essa transgressão era para com Deus, e quando era para com um indivíduo, então, matei o cordeiro do indivíduo. Então, eu tinha que devolver um cordeiro. Quanto custava esse cordeiro? 300 moedas de prata. Pronto. Mais 20%, tenho que devolver o cordeiro ou 300 moedas de prata, mais 20% desse valor. Né? Se não tinha como mensurar um valor, né, era algo irreparável, então o próprio sacerdote era quem definia, olha, tu vai pagar 100 moedas de prata e acrescente aí mais um quinto, e esse quinto era entregue nas mãos do sacerdote. Então, não sei se a gente comentou isso ontem, mas acaba viciando os sacerdotes. E aí começa uma coisa bem chatinha, no meio dos sacerdotes, né, desse corpo de sacerdotes, que é a corrupção. Né? Então, eles começam a não querer ensinar o povo para que o povo pecasse e que, no final das contas, o povo viesse ter esse tipo de oferta, fazer esse tipo de oferta e encher o bolso do sacerdote. Todos os sacerdotes, não, aquele sacerdote que fez a oferta, que atendeu o ofertante naquele dia, tá certo? Naquele momento. Então, a gente vai ver no Novo Testamento, no período do Senhor Jesus, um sistema corrompido, sacerdotes que não ensinavam as pessoas. Por quê? Porque não interessava para eles que aquelas pessoas tivessem consciência do que era pecado, para que elas pudessem realmente transgredir e eles viessem ser beneficiados com isso. Aí começa uma corrupção que Deus abomina, né, despreza, e, enfim, vem Jesus para corrigir toda aquela bagaceira. Mas, enfim, aqui é um dos motivos, né? Quando envolve dinheiro, aí é uma coisa bem pesada, ok? Oxi, peraí. Então, seguia-se da seguinte forma: o ofertante é quem sacrificava o animal, o sacerdote queimava os rins, a gordura, o redenho, a gente já viu, essa oferta queimada, ela é praticamente sempre repetida, tá? Ela tem uma similaridade, a oferta queimada, ela vai ser repetida dentro da oferta pacífica, e a gente vai ver a mesma coisa dentro da oferta pelo pecado, vamos ver a mesma coisa pela oferta, dentro da oferta pela culpa. Tá? O sacerdote pegava o sangue, aspergia sobre o altar, né, do holocausto, aspergia o restante, derramava o restante ali no chão, né, na base do altar do holocausto, né, o altar de bronze, e o restante pertencia ao sacerdote, tá certo? Essa também era uma oferta que era acompanhada de ofertas de manjares, que também ficava uma parte para o sacerdote. Como era ali nas ofertas pacíficas, tá certo? A gente vai ver aqui também nas ofertas pela culpa, tá bom? Então, perceba que tem que haver o derramamento de sangue,
tem que haver a morte do indivíduo, o pecado leva à morte, a vida está no sangue, o sangue tem que ser derramado por completo, né? Então, vamos lá. Aí, pessoal, a gente já viu as 5 ofertas que Deus definiu para Israel, ofertas de conserto com Deus. Mas existia uma oferta especial, que era essa bendita novilha vermelha ou a novilha ruiva, que talvez você já tenha ouvido falar recentemente, né, essa tal dessa ovelha foi muito divulgada aí como prenúncio do fim dos tempos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra aí Números no capítulo 29, ou melhor, 19, e vamos dar uma lidinha a respeito desse sacrifício especial. Todo mundo? Abriu? (19 ou 29? 19. Números 19. Rapaz, você incomoda, viu? Toma. Espera aí. Pronto, todo mundo? Então, vamos lá. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, sem defeito, sem mancha, e que nunca tenha levado jugo, né? Lembrando que jugo é aquele negocinho que coloca no pescoço, aquele negócio de madeira que coloca no pescoço do animal, para que ele possa puxar a carroça, né? Puxar o trilho lá para preparar o solo, enfim. Não era para nunca essa ovelhinha, ou melhor, essa novilhinha ter trabalhado, né? A bichinha tinha que ser livre, tranquila, folgada. E a dareis a Eleazar. Olha só que coisa interessante. Normalmente, o sumo sacerdote é quem fazia esse tipo de sacrifício. A gente acabou de ler no verso 1 que Deus está falando com Moisés e Arão. Nesse momento, o sumo sacerdote é Arão. Diante da ausência de Arão, morre Arão, Eleazar que assumiria a responsabilidade de sumo sacerdote. Mas olha que Deus aqui, ele tira Arão da jogada e já coloca o Eleazar na história, né? Vamos lá. E dareis a Eleazar, o sacerdote, não é o sumo sacerdote, é o sacerdote, e ele atirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele. Então, essa oferta já não era feita dentro do acampamento, dentro do tabernáculo. Então, pegava essa novilha, levava lá para fora e iam fazer o sacrifício dela. Tomará o seu sangue com o dedo e ele aspergirá à frente do tabernáculo da congregação e fará isso 7 vezes. Então, vai lá, sacrifica o animal, coleta o sangue dentro de uma bacia de ouro, a gente já sabe disso, vai lá com o dedo e asperge por 7 vezes na frente da tenda da congregação, na frente do tabernáculo. O objetivo era purificar todo o acampamento. Era uma oferta como se fosse aquela oferta do dia do perdão. Só que era muito específica, com uma novilha específica. Lembra que a oferta do Yom Kippur, do dia do perdão, era um animal macho. Aqui a gente está vendo uma novilha, um animal fêmea, óbvio, né? Então vamos lá. Verso 5: E alguém queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, o seu excremento, tudo queimará. Então, lembra que
dos outros sacrifícios, alguma coisa, às vezes, ficava retida para o sacerdote, algumas vezes até para o ofertante, na oferta pacífica, né? Mas aqui não. Aqui tudo vai ser consumido, né? No holocausto, o couro era tirado e era como se fosse um presente também, né? Para o sumo sacerdote, para os sacerdotes. Mas aqui não, nem o couro está sendo preservado. O animal todo está sendo queimado fora do arraial. Então, vamos lá. E o sacerdote, vocês vão observar aqui que Eleazar, ele vai fazer o sacrifício, vai degolar. Mas aqui, uma outra pessoa é quem vai queimar. São 3 pessoas para fazer o sacrifício desse animal. Olha só. E alguém, que não diz necessariamente quem, não diz se é alguém do povo, não diz se é necessariamente um outro sacerdote, um levita, só diz alguém. Queimará a novilha perante os seus olhos, e o seu couro, a sua carne, sangue, excremento, tudo queimará. Nada vai se aproveitar desse animal. E o sacerdote tomará madeira de cedro, isopo e carmesim e os lançará no meio do fogo da novilha. Então, o sacrifício já está lá queimando, vem Eleazar de novo, pega madeira, pau de cedro, pega lá o isopo, que é uma planta, tá certo? Que eles, inclusive, usavam para botar no sangue e fazer aspersão, sabe? Era usada essa planta, que ela absorvia, as folhas dela absorviam líquido, e aí eles iam fazer uma aspersão, tá certo? Então, pegava disso aí, jogava lá dentro também do fogo, juntamente com o carmesim. Esse carmesim, pessoal, em algumas Bíblias está escrito só carmesim, dando a intenção de ser uma tintura, e em outras Bíblias fala realmente que é um tecido, tá bom? Então, eu estou mais propensa a acreditar que era um pedaço de tecido, carmesim, já tingido, jogava lá junto também, né? E queimava junto com a novilha. Então, o sacerdote lavará suas vestes, banhará sua carne em água, depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. Lembrando que tarde, para Israel, é a mesma coisa que noite para a gente. Então, aconteceu a viração do dia, agora ele está purificado. Então, o sacerdote, ele primeiro lava suas vestes, depois ele se banha, e então ele vai ficar aguardando o dia virar para ser considerado puro e poder voltar para dentro do tabernáculo com suas atividades normais. Ele volta para o acampamento, não volta para dentro do tabernáculo. E aquele que queimou, ou a segunda pessoa, aquele que a queimou, lavará suas vestes com água, banhará sua carne com água, será imundo até a tarde. A mesma coisa, ele vai lavar as vestes, vai se lavar na água, e então ele estará purificado na viração do dia. E um homem que estiver limpo, esse daqui já é um homem preparado cerimonialmente, ele está limpo, não é só questão de estar com banho tomado, mas ele tem já um perfil, né, cerimonialmente, ele está limpo. Recolherá as cinzas da novilha e as porá fora do acampamento, em um lugar limpo, cerimonialmente limpo. Então, eles vão ter um lugar lá preparado, fora do acampamento, distante. Li alguns estudos que eles chegariam a falar de algo em torno de 5 quilômetros, mas, sinceramente, não existe nada que diga quanto é essa distância entre esse lugar limpo e o acampamento. Mas, enfim, era algo que não era próximo. Então, eles vão lá, esse rapaz vai lá, uma terceira pessoa, os outros 2 já se purificaram. Vem a terceira pessoa, colhe essas cinzas e ela vai levar para um determinado lugar. O homem limpo, e um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha, as porá fora do acampamento, em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Olha isso aí, água da separação. E isto é uma purificação pelo pecado. Então, essa cinza estava lá sendo separada. E havia um momento em que
uma grande bacia, tonel, sei lá, enfim, era colocado água e parte dessa cinza era colocado também. E tudo que eles queriam purificar, eles jogavam essa água na pessoa, e a pessoa estaria limpa, purificada de seus pecados, de seus erros, suas falhas. Isso seria para sempre. E o que recolheu as cinzas da novilha, lavará as suas vestes, não precisará tomar banho, ele já era limpo, né? Só lava as vestes e só permanecerá imundo até a tarde, viração do dia. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias. E aí ele vai discorrendo algumas situações onde a pessoa vai ser purificada justamente através dessa água da separação. Eu acho interessante a água da separação, que vai separar a pessoa do mundo para Deus. Né? Quando a gente fala de santificação, por quê? O que significa santo? Separado para Deus. Para quê? Para ocupar um lugar no banco da igreja? Não, para servir a Deus. Sempre a ideia de santificação, de santo, tem que ser algo de separação do mundo para serviço de Deus. Não é por nada, é para serviço. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui mais alguns detalhes, tá certo? Essa novilha vermelha, vocês vão ver aqui na tela, tá bom? A novilha vermelha, ela deve ser absolutamente perfeita em sua vermelhidão, né? Mesmo 2 cabelos de qualquer outra cor iriam desqualificá-la, né? Mesmo não, na verdade, mais de 2 cabelos, mais 2 pelinhos que fossem de alguma outra cor, 2 pelinhos brancos, pronto, não, esquece. Essa ovelha não é uma ovelha vermelha, ela é manchada, tá? Então, 2 pelinhos eles aceitavam, 3 pelinhos não aceitavam. Agora, eu fico imaginando assim, você pegar um animal e ficar catando os pelinhos dele para saber, né, a perfeição do couro do animal. Deveria dar um trabalho violento, né? Mas, enfim, até os seus cascos deveriam ser vermelhos. Devia ter em torno de 3 ou 4 anos para que pudesse ser sacrificada, né? Deveria estar isenta de qualquer tipo de defeito interno ou externo. Então, nenhuma mancha. Pronto. Bom, 3 fios de pelo de outra cor já é considerado uma mancha. Pronto, esse bicho já não servia para a purificação, para a constituição da água da purificação, para a purificação de todo o acampamento. Já não estava valendo, tá? Nunca deveria ter sido submetida a nenhum tipo de trabalho físico, nunca deveria ter sido colocada sob julgo. Beleza? Isso aí a gente já viu. Então, esse animal era levado para fora do arraial, tá bom? Degolado, recolhido parte do seu sangue por Eleazar, não tinha outro, era Eleazar. Parte do sangue era aspergido 7 vezes diante da tenda da congregação, um assistente queimava o animal inteiro, Eleazar acrescentava lá, né, a madeira de cedro, o isopo, o carmesim, a cinza era recolhida por um terceiro homem, colocada em um lugar limpo para que fosse feita depois a água da separação. Então, o sacerdote auxiliar tinha que lavar suas vestes e seus corpos. O terceiro homem só precisava lavar suas vestes e eles só seriam considerados puros após a viração do dia. Tá bom? O que eu acho interessante aqui, pessoal, a gente falar ainda a respeito da novilha. Fora isso aqui que nós lemos, não existe nada na Bíblia que sugira que a novilha vermelha aponte para o final dos tempos. Só que dentro da crença judaica, da tradição judaica, o Messias deles, lembrando que eles não reconhecem Jesus como Messias, o Messias deles vai aparecer quando a 10ª cordeira, novilha, melhor dizendo, ruiva, for sacrificada. E olha que interessante. Até hoje foram sacrificadas
9 dessas novilhas. Desde quando foi instaurada essa lei para Moisés, que é o que a gente leu agora, no Números 19, até os dias da destruição do segundo templo, que foi lá por 70 depois de Cristo. Dentro desse período de tempo, eu acho que tem uns 1.500 anos, mais ou menos, 2.000 anos. Dentro desse período de tempo, houveram 9 dessas novilhas. E depois disso, até hoje, não apareceu nenhuma dessas novilhas. Ou melhor dizendo, até um tempo atrás. Em 2018, os israelitas alegaram que tinha nascido uma novilha vermelha dentro do território de Israel. Ah, lembrando, não é qualquer novilha vermelha, é uma novilha vermelha que nasça dentro dos limites de Israel. Quando eles veem o nascimento de um animal com essa pelagem, eles vão lá e já separam aquele animal. No desenvolvimento daquele animal, a gente já viu aqui que o sacrifício desse animal é com 3, 4 anos, até que se complete os 3, 4 anos. Eles ficam observando se a pelagem daquele animal vai mudar, se o animal tem algum defeito, se vai acontecer alguma coisa com esse animal, né? É picado por um bicho e perde uma pata, perde um pedaço da orelha. Pronto, já não é considerado mais um animal adequado para fazer o sacrifício. Então, eles ficam cuidando literalmente desse animal com muito amor e carinho, um negócio assim, bem punk, que, inclusive, há um tempo atrás, uma dessas novilhas, foi transportada para os Estados Unidos. Por quê? Porque dentro da cabecinha deles, quando aparecer a 10ª novilha, eles então vão poder sacrificar e restaurar todo aquele sistema de sacerdócio levítico que foi instaurado lá atrás, na época de Moisés, e com a destruição do segundo templo, não existe mais entre os judeus. Mas vocês sabem que existe o Instituto do Templo, que ele já tem tudo preparado para construir o terceiro templo. E se aparece essa novilha, onde eles vão sacrificar? Óbvio que no templo. E se esse templo precisa existir, vai ter que existir no mesmo lugar onde existia o primeiro e o segundo templo. Só que esse lugar hoje está o Domo da Rocha, que é um templo muçulmano. Então, até os próprios israelitas, eles ficam meio que sabotando essa tradição deles. Quando aparece uma novilha vermelha, eles não esperam nem ver se aquilo ali é vermelho mesmo. Alguns deles abatem o animal, porque eles querem evitar um conflito dentro de Israel, né? Então, o que eles fazem? Ou melhor, uma dessas situações, o que eles fizeram? Pegaram o animal e mandaram para os Estados Unidos. Não sei que fim levou essa dos Estados Unidos, mas eu vou mostrar outra aqui para vocês, enquanto Maiana faz aí o seu comentário. Pode falar, Maiana. Antes dessa de 2018, que foi no mês de agosto, teve uma em 97 e 2002, que também foram desqualificadas. Que elas vão crescendo, vão desenvolvendo, e vai aparecendo uns pelinhos, uns fiozinhos de outra cor, o animal vai demonstrando alguma enfermidade, e aí vai desqualificando. Deixa eu pegar aqui, peraí, rapidão. Então, estão vendo aí essa tela? Estão vendo, pessoal? Me sinaliza aí. Sim. Então, pronto. Então, aqui, ó, é do G1, noticiando, lá em 2018, nascimento da primeira bezerra vermelha em 2.000 anos. É visto como sinal do fim dos tempos. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante e que acho que vale a pena a gente pensar. Primeira novilha vermelha em 2.000 anos.
Por quê? Que nesse intervalo de tempo não nasceu mais nenhuma novilha vermelha? Alguém saberia dizer? Saberia dizer? Pensa aí, povo. Fala aí. Ninguém? Pessoal, porque não há mais necessidade de sacrifício animal. Existia essa tradição judaica, a Bíblia não sinaliza nada sobre isso, mas dentro do povo judeu, eles tinham essa crença. Quando vier a 10ª novilha, vem o Messias. Só que o Messias já veio. Não precisa mais de novilha nenhuma. Ok? Então, vamos lá. Aquela que era para ser a 10ª novilha, dentro da tradição deles, já veio. Não faz nenhum sentido que eles continuem, Deus permita que a tradição deles continue sendo alimentada. Essa daqui de 2019, ou 2018, eu acho que é a mesma. Espera aí, vou interromper aqui rapidão. Eu acho que é a mesma. Deixa eu ver aqui, povo lindo. Que a gente vai ver aqui, ó. Todo mundo vendo a tela? Ok, pronto. Então, aqui a gente vai ver que existem hoje, né? Eu não sei de quando é esse vídeo, eu tentei ver a data, o vídeo não tem data, mas em 2018 a gente viu ali a bezerrinha, né? E aqui a gente já está vendo um animal maiorzinho. Pode ser que essa bezerrinha, aquela bezerrinha, seja um desses dois animais aqui. Mas eles ainda estão em observação. Em princípio, tem 2 novilhas que seriam aptas para o sacrifício na cabecinha deles, tá bom? Então, são essas aqui. Espera aí. E aí vocês vão ver que elas estão confinadas, que é justamente para não sofrerem nenhum peso, não terem nenhum trabalho, as bichinhas estão ali tudo gordinha, parrudinha, enfim, como elas fazem as fezes por ali mesmo, tem bastante mosca, vocês vão ver aí, né? Um monte de mosca, mas aqui um rabino que vai fazer os comentários dele, e isso aí já não nos interessa mais, tá? Mas vocês vão perceber que existe ainda dentro de Israel, no meio dos judeus, esse entendimento de que agora que eles têm a 10ª novilha, eles vão poder construir o templo. A gente sabe que outros sinais, sim, ditos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, sinalizam para a reconstrução já do 3º templo. Existem outros sinais que sinalizam para isso. E com a reconstrução do 3º templo, a gente já sabe que já vai estar instituído o período da grande tribulação, aqueles 7 anos da grande tribulação. Já vai estar instituído esse período, potencialmente a igreja já não vai estar mais por aqui. Tá bom? Então, eles têm essa crença aí, e vale a pena a gente ficar ciente, porque pode ser que pessoas venham comentar com a gente, né, e falar, não, está perto do fim do mundo, está aí a novilha vermelha, a novilha ruiva. Então, isso é conversa para Israel dormir, né? A gente já sabe que o sacrifício já aconteceu, o sacrifício perfeito já aconteceu, o Messias já veio, e a gente só está esperando aqui sermos resgatados do mundo, tá? Não fazemos mais parte desse mundo. Bom, pessoal, aí nós falamos das ofertas que se referem à adoração, ofertas daquele cunho da pessoa querer agradar a Deus, que vai ser o holocausto, é uma oferta voluntária, que vai ser a oferta de manjar, de alimento, é uma oferta voluntária,
a própria oferta pacífica, voluntária, inclusive a única oferta que o ofertante participa da oferta, a gente já falou sobre isso. A gente já viu os outros dois que são obrigatórios, pelo pecado e pela culpa. E aí a gente lembra que, dentro desse sistema, não está cabendo aquele que é pecador consciente. Né? A gente não viu falar, Deus não falou sobre essas pessoas. E eu acho isso interessante. Por que que ele não fala a respeito dessas pessoas? Porque elas não existem? Ou porque elas não têm mais uma chance? É uma coisa interessante para a gente pensar. Bom, o que que a gente encontra, né, para a gente se respaldar? Peraí, povo, deixa eu tirar esse negócio aqui. Aqui a gente vai ver, né? O pecado voluntário. Ele tem reparo? Tem um jeito, né? Dá para resolver a parada? A gente vai ver aqui em Hebreus 10, 26, 27, eu já botei o texto aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Bom, então o que o texto de Hebreus está dizendo? Que aquele que peca deliberadamente é aquele que já conhece a respeito da verdade, já conhece o certo e o errado, já conhece aquilo que agrada e que não agrada a Deus. Ele peca deliberadamente e ele se torna inimigo de Deus. Né? Vamos ver, então, dentro de tudo que nós já conhecemos da Bíblia, né? Isso aqui. Mas, enfim, dentro de tudo que nós já temos conhecimento da Bíblia, a gente vai ver que o único pecado que realmente o próprio Deus cita que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí eu faço questão que a gente leia. Abra aí Mateus, no capítulo 12. Mateus, Novo Testamento, capítulo 12, verso 31. A gente vai ter aqui o seguinte: portanto, eu vos digo, palavras do Senhor Jesus. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vai aí para Marcos, próximo livro, depois aí de Mateus, Marcos capítulo 3, logo depois de Mateus, pessoal. Já vou aqui para a gente não se delongar. Vocês tentam achar aí rapidinho. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Mateus falou de um jeito, Marcos falou de outro jeito, citou de outro jeito, mas essas foram palavras do Senhor Jesus. E aí a gente vai entender que essas pessoas que pecam contra o Espírito Santo, elas acabam cometendo um pecado muito grande, porque se o Espírito Santo é quem convence do pecado, e essas pessoas acabam rejeitando o Espírito Santo, como então elas terão consciência do pecado e alcançarão perdão? Como a gente vê em Hebreus, são pessoas que pecam deliberadamente. Elas não estão fazendo caso de Deus, Espírito Santo, Jesus. Estão nem aí para nada. Só querem fazer a própria vontade. Abre Apocalipse, capítulo 16.
E a gente vai ter no verso 11 o seguinte, todo mundo abriu aí? E blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores, das suas feridas, das suas chagas, das suas úlceras, como possa estar aí na sua versão. E não se arrependeram dos seus atos. Aqui em Apocalipse, é acrescentado aquilo que Jesus não falou nos evangelhos. Aqui em Apocalipse, fica muito claro, eles não se arrependeram de seus atos. Mas, como eles se arrependeriam se eles rejeitaram aquele que conduz a toda a verdade? Quando a gente vai lá ver que Jesus consola os seus discípulos dizendo, olha, eu vou, mas vou rogar a Deus que vos envie um outro consolador, e ele vos guiará a toda verdade. Bom, se aqui em Hebreus está dizendo que os caras ficam pecando, ainda que conheçam toda a verdade, deliberadamente eles fazem, é porque ele rejeitou toda a verdade, rejeitou ao Espírito Santo, e bom, esse daí não tem realmente mais salvação. Então, pecados voluntários pode ter perdão? Então vamos lá, né? Tá repreendido. Sou casada, sei que não posso adulterar. Adultério, tem perdão? Tem, desde que eu me arrependa e pare a prática do pecado. Tem consequências meu pecado? Tem. Meu marido pode não me aceitar mais, minha família pode me ver de maus olhos, eu posso perder o emprego, a depender de onde eu estou, enfim, é uma confusão danada. Tem a consequência. Mas ninguém mandou eu plantar uma semente ruim. Vou colher agora o fruto ruim, o fruto amargo. Contudo, tenho perdão. O que mais me interessa é ter minha comunhão com Deus. Tenho acesso ao perdão desde que eu me arrependa e pare de praticar o pecado. Mas essas pessoas, elas nem se arrependem e nem param de praticar o pecado. Então, como diz aqui o autor de Hebreus, pousa sobre elas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. E a gente sabe que esse lugar de fogo intenso é o lago que arde com fogo e enxofre, que consumirá os inimigos de Deus. Ok? Então, fica aí que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Se a blasfêmia for contra Deus, a blasfêmia for contra Jesus, ainda rola. Mas contra o Espírito Santo, de forma alguma. E aqui, só para a gente resumir tudo isso que nós vimos, a gente vai ter aqui a oferta queimada com o seguinte significado profético. Lembrando que todas as ofertas, elas apontam para Cristo. Todo tipo de oferta é como se fosse Cristo, de alguma forma, sendo manifesto naquela oferta. Tá? Então, a oferta queimada ou holocausto, como a gente já viu, é uma devoção de Cristo a Deus, sua entrega total, voluntariamente. Então, o próprio Jesus, ele fez isso, ele fez uma escolha, Deus deu uma ordem, mas ele poderia dizer, não, esse negócio está pesado demais, vai machucar, vai doer, entendeu? Vou ter que ir para aquele mundo todo fedido, pode, não, eu vou ficar aqui pelo céu, que está de bom tamanho. Não. Ele simplesmente foi obediente até o fim e ele se entregou voluntariamente à missão, à ordem que o próprio Deus lhe deu. Quando a pessoa ela vai e decide fazer um holocausto, uma oferta queimada a Deus, e ela vai fazer isso, obviamente, de uma forma voluntária, o que ela está dizendo, olha, Deus, meu tudo que eu sou, é isso aqui, eu entrego completamente ao Senhor, entendendo que aquela oferta representa Ele mesmo, tá certo? Todas as ofertas, lembra? O animal que era sacrificado, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, fazendo com que aquele animal recebesse em si a identidade daquela pessoa, do ofertante, tá bom? Então, como a oferta simboliza o próprio Jesus, Jesus estava se entregando por completo e totalmente
quando a gente tinha uma oferta queimada. A oferta de manjares, ela representa a própria humanidade de Cristo, com um corpo a ser sacrificado. Lembra que ele é o pão da vida? Lembra que ele fala para os discípulos que eles têm de participar do corpo e do sangue? Pois bem, então está aqui o corpo a ser sacrificado na forma da farinha, né? Lembra que tinha flor de farinha, né? Farinha fina, poderia ser trigo, poderia ser cevada. Cristo sem pecado, por quê? Porque não tinha fermento, lembra? Não tinha fermento nem mel. Dentro do mel, a gente lembra que existe uma composição de fungos dentro do mel, e que o fungo em si é uma forma de levedura, tá certo? Que pode levar à fermentação. Então, não poderia ter nas ofertas nenhum fermento e nenhum mel. Representa um Cristo que precisou do Espírito Santo. Aos 30 aninhos de idade dele, ele vai lá, se encontra com João Batista, passa pelas águas do Rio Jordão, ele é batizado, e ele, naquele momento, recebe o Espírito Santo, e uma voz lá do alto diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, ele tinha o Espírito Santo, que é representado no óleo. Toda oferta de manjar tinha que ter esses componentes aqui que a gente está falando, pessoal. A farinha, o fermento, o óleo. Preservando, inclusive, a sua pureza, né? A sua identidade pura, ainda que na forma de homem aqui nessa terra. Por isso foi um homem perfeito. E isso a gente vê no sal, que é algo, um item que purifica, que preserva, que conserva. Só faltou aqui a gente falar do incenso, que representa a santidade do ofertante. No caso aqui, a gente está falando do próprio Senhor Jesus. Tá certo? Então, a oferta de manjar, ela representava também Cristo, ainda como ser humano aqui nessa terra, e todas as qualidades que ele tinha. A oferta pacífica aponta para a reconciliação, não só para com Deus, mas também para com os homens, tá bom? Lembrando que o ofertante vai lá, apresenta a sua oferta a Deus, uma parte vai ser queimada, vai para Deus. Uma parte vai ficar para o sacerdote, para que ele consuma, e outra parte vai ficar para o próprio ofertante, e ele vai compartilhar isso num banquete que pode durar 1 ou 2 dias, né, junto com sua família e os seus amigos. Então, aponta para reconciliação, né, é um momento de alegria, um momento mais de comemoração do que de pesar, de dor, certo? Lembrando que a oferta pacífica, ela de fato era algo feito com alegria, tanto que ela recebe também o nome de ação de graças. A oferta pela culpa, ela representa Cristo, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Inclusive, quando havia o pecado de culpa, esse animal, ele era queimado fora do tabernáculo, fora do arraial, tá? E a gente vai lembrar que Jesus Cristo, ele foi crucificado também fora dos muros de Jerusalém. Né? Lembra que não poderia haver essa morte dentro dos muros de Jerusalém. Então, ele foi sacrificado no monte, no Gólgota. E a oferta pela transgressão também representa Cristo. Cristo como oferta pelo nosso pecado, restituindo a Deus maior glória. Lembra que a oferta da transgressão, ela tem uma multa a ser paga, tem um algo a mais que tem que ser acrescido a essa multa, os 20% a mais, 1/5 a mais, na forma da prata. Beleza. Então, a pessoa não só restitui a Deus aquilo que lhe pertence, como faz algo a mais, e Jesus fez isso, tá? Vamos lembrar de Adão? Ok. Adão, quando ele foi formado por Deus, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Espera aí. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. Abre em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Eu acho bem interessante isso aqui. Capítulo 1.
Não vamos ler tudo, vamos aqui passando direto, tá? Então, verso 4, a gente vai ver aqui, ó. E viu Deus a luz, que isto era bom. Está aí escrito na sua Bíblia? Viu Deus que era bom? Beleza, grava aí. É o primeiro, isso é bom. Primeiro, isso é bom. Aí a gente pula para o verso 10. E aqui, ó. E chamou Deus a terra seca, terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. Ok, segundo bom, bem interessante, ó. E aí a gente vai para o versículo 12. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Terceiro, pula aí para o verso 18. E para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas, e Deus viu que isto era bom. Quarto, pula para o verso 21. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Quinto, pula para o verso 25. E fez Deus os animais da terra, segundo a sua espécie, o gado, segundo a sua espécie, tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. Sexto, olha só agora, que bacana. A gente vai ver aqui, no verso 31, ou melhor, um pouquinho antes, a gente vai ver aqui o seguinte, no verso 26 mesmo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim, Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, eles o criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Pula para o 31, e Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. O sétimo foi a criação do homem, o sétimo bom que Deus falou, só que aí ele já não falou mais que era bom, ele falou que era muito bom. Noutras palavras, Deus ele tinha criado algo que o glorificava. E aí criou o próprio Adão. E aí o que acontece? Bota lá no jardim, tem comunhão com Adão, passeia para lá e para cá, a viração do dia era aquela coisa toda, enfim, Adão cai. Quando ele cai, a autoridade que pousava sobre Adão, Adão entregou de mão beijada para Satanás, e a glória de Deus foi ferida, foi tocada. Então vem Jesus, que é quem? O segundo Adão. E quando o segundo Adão vem, ele diz, lá em João, abra aí, João no capítulo... Abra aí. João, deixa eu lembrar aqui. João capítulo 17. Rapaz, quando a Bíblia já é treinada, ó, ela abre em cima, velho. João 17. No verso 4. A gente vai ver aqui, ó. Jesus falando com o Pai em uma oração. Jesus falando com o Pai, tá? Esse capítulo 17 é Jesus fazendo uma oração, tá? E ele chega e fala, eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Adão não completou a obra que ele recebeu para fazer. Jesus completou toda a obra e ele fala, eu te glorifiquei. De modo, pessoal, que agora a gente vai ter o seguinte, vai aí para Mateus capítulo 19, vamos dar uma passeadinha aí rapidão.
Bíblia treinada é outra coisa, ó, já vi. Mateus 19, no verso 28, a gente vai ter assim, ó. Em verdade, eu vos digo, esperar a Isis aí, que eu estou vendo isso se movimentando. Mateus 19, verso 28. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, na recriação, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que interessa para a gente é aquela palavrinha ali, na regeneração. Quando tudo for regenerado, quando tudo for recriado. E a gente sabe que haverão novos céus, nova terra, a cidade santa vai descer dos céus. Abra aí Atos, capítulo 3. Depois de João aí, viu, Isis? Atos, capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, no verso 21. A gente vai ter o seguinte, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, a regeneração que a gente acabou de ver, a restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então, vai haver esse momento de restauração, regeneração. Pula agora aí para Apocalipse 21, último livro da Bíblia, viu, isso? Apocalipse 21. Vamos ver no verso 1 o seguinte. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. Aquela primeira criação que a gente viu em Gênesis, a terra, os mares, blá, 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 os bichinhos, tal. Até o próprio Adão. Tudo aquilo se passou. Tudo agora está sendo novo. Pula para o verso 10. A gente vai ter o seguinte. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, até a Jerusalém é nova, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. Eu não consigo nem imaginar que negócio é esse aqui que a Bíblia está tentando me ensinar, mas é algo muito bonito, muito glorioso, que supera em muito aquilo que ele criou primeiro, que era bom e que ficou muito bom depois de Adão. Mas só que depois de Jesus, a glória ficou multiplicada. O que eu estou querendo fazer, pessoal? Uma alusão ainda à oferta da transgressão, que não foi feita apenas uma oferta, foi feita uma oferta que deu a Deus uma glória ainda maior. Né? E o que a gente vai ter do novo céu, da nova terra, nova Jerusalém, o novo povo é muito maior, glorifica muito mais a Deus do que tudo que foi feito antes. Então, tem uns 20% a mais, dá para entender? Só que não é 20% não, deve ser, sei lá, 20 bilhão por cento, alguma coisa nesse nível, entende? Então, vai ser muito melhor, muito maior, tá bom? Alguém tem algum comentário para fazer a respeito do que estudamos hoje? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Não? Nada? Então, tudo bem, pessoal. E espero que esse estudo a respeito do tabernáculo tenha acrescentado a vocês, porque, para mim, acrescentou e muito, certo? Minha mente a respeito das coisas de Deus, né, a respeito do... não é sacrifício, a respeito da nossa comunhão com Deus, sabe? Para mim, ampliou demais, né, a gente estudar tão somente o tabernáculo. Para mim foi muito bacana, espero que tenha acrescentado também
para vocês, e a gente vai estar encerrando aqui a meditação a respeito do tabernáculo e as coisas concernentes a ele, tá bom? Vamos fazer a nossa última oração de hoje. Alguém aí se dispõe a fazer essa oração? Há muito tempo que vocês não oram, né? Então, por favor, sem vergonha aí, e abre a boca e fala. Estou operando, povo. Manda ver aí, Martinha. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos, meu Deus, na tua santa presença nesse momento. Te agradecemos por essa meditação. Te agradecemos, meu Deus, pela direção, por tudo que o Senhor nos ensinou, meu Pai. Meu Deus, são conhecimentos, mas são, são valiosos, meu Deus. A tua palavra, meu Deus, ela é cheia de tesouros, meu Deus. E tesouros que acrescentam na nossa vida espiritual, que nos ensinam, meu Deus, que nos instruem como viver, meu Deus, aqui neste mundo. Oh, meu Deus, e nós pedimos que não venha ser só teoria, meu Pai, mas que seja prática, que nós venhamos praticar, meu Pai. Tudo que está escrito aqui na tua palavra, tudo que o Senhor nos ensinou, meu Pai, de como te ofertar, de como sacrificar as nossas vidas, meu Deus, dia após dia, meu Deus, de como te agradar, meu Pai, porque a verdade é, meu Deus, que às vezes a gente procura tanto agradar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão à nossa volta. Mas, meu Deus, como que a gente pode, meu Deus, te agradar? Oh, meu Deus, não deixa essa pergunta sair de dentro da gente, não. Mas que todos os dias a gente venha se questionar, meu Pai, o que a gente pode fazer, meu Deus, para te agradar? O que a gente pode mudar? O que a gente pode melhorar? Como que a gente pode, meu Deus, chamar a tua atenção, meu Deus? Oh, meu Pai, eu estava ouvindo o bispo falando, meu Pai, lá na reunião das mulheres, e eu pensei, meu Deus, o Senhor quis despertar, meu Pai, aquele cego. O Senhor impôs o lodo nos olhos dele, e o Senhor fez com que ele fosse lá lavar. O Senhor dificultou, meu Deus, para ele. E eu fiquei pensando, meu Deus, realmente o Senhor poderia só apenas ter colocado as mãos e ter dito enxergue, ou então alguma outra coisa o Senhor fez. Mas não, meu Pai, o Senhor dificultou porque o Senhor queria ver a atitude de fé dele, o Senhor queria ver, meu Deus, se ele realmente obedeceria, o que era que ele estava disposto, meu Deus, a fazer. E trazendo para a nossa vida, meu Deus, pensando as situações, meu Deus, que cada um de nós enfrentamos. Às vezes, meu Deus, o Senhor dificulta, meu Deus, para o Senhor ver o que é que está dentro da gente, para o Senhor mostrar, meu Deus, para que a gente venha se conhecer. O que é que está dentro da gente, meu Pai? Quem somos nós, meu Deus? Porque a verdade é, meu Pai, que somos frágeis, meu Deus, que somos sujeitos a erros, a falhas. Ah, meu Deus, quantas vezes, meu Deus, a gente viu, meu Pai, companheiros nossos, meu Deus, que pareciam estar tão bem, meu Deus, mas de repente caíram de uma hora para outra, desanimaram na fé, meu Pai. Ah, meu Deus, e às vezes a gente até se pergunta como que isso foi acontecer, como que aquela pessoa, meu Deus, que era tão cheia do Senhor, meu Deus, esmoreceu, veio uma situação, às vezes ela não estava pronta, meu Deus, mas o Senhor permitiu para que aquela pessoa visse quem que ela realmente era. Ah, meu Deus, e todos os dias, meu Deus, nós somos colocados em situações onde a gente tem que ver quem que a gente é, meu Deus, e nós pedimos, não deixa a gente ser reprovado, não, diante das lutas, diante das provas, meu Deus, nos disciplina, nos ensina, meu Deus, para que a gente venha ser aprovado pelo Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, desde já, meu Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas. Oh, meu Deus, aquilo que eu não falei, meu Deus, que o Senhor venha acrescentar, meu Pai. Desde já nós te agradecemos por essa meditação, por esse momento. Meu Pai, eu te peço também que o Senhor venha abençoar cada uma das minhas companheiras, meu Deus, aqui de guerra, aquelas que não puderam estar presentes, que o Senhor as visite. Oh, meu Deus, nós pedimos também por cada pessoa, meu Deus, que nos pediu oração, meu Pai.
cada nome, meu Deus, que está escrito no nosso caderno, cada pessoa que está na nossa mente, no nosso pensamento, pessoas, meu Deus, sofrendo, meu Deus, pessoas carentes, meu Pai do Senhor, pessoas, meu Deus, que confiaram no momento de desespero a sua vida, meu Deus, a sua alma, gente, pessoas que pediram, por favor, e por mim, não se esqueça de mim nas suas orações. Oh, meu Deus, nós oramos por essas pessoas, meu Pai, que essas pessoas tenham um encontro contigo, que essas pessoas sejam libertas, sejam curadas. Cria, meu Deus, situações para que elas sejam salvas, meu Deus. E não deixa, meu Deus, que a gente venha se perder. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal, é isso aí. Então, por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês.